Quem vai avaliar esse trabalho vai olhar com mais detalhes, enfim, tudo que nós falamos é importante, né? Mas qual é o peso desses elementos, como é que isso tudo é analisado nesse processo, né? Então, o processo de avaliação passa por essa rubrica que está aqui, né? Por esses pontos que estão colocados aqui, né? Então, a gente vai trabalhar sempre no TCC, além da qualidade do texto, além da questão autoral, além da formatação, além da qualidade de fluidez do texto, esses elementos que estão aqui, né? A ideia, né? Qual é a ideia do TCC? Qual é o mérito da ideia? Qual é o mérito do produto que eu estou tentando criar ou modificar, do serviço que eu estou propondo? Qual é o mérito da minha aplicação, né? Então, é criativa, é inovadora, tem grande impacto, aborda um problema do cliente, é relevante, é frequente, é importante. Então, o que a gente quer com isso? A gente quer evitar, eu faço uma ideia por uma ideia e de fato ela não é boa, não é importante, não vale para ninguém. A gente espera de vocês, né, com o nível de informação que vocês têm, que essa ideia seja relevante, né? Esse é o principal elemento. E aí a gente vai falar de modelagem, repare que a modelagem é bastante importante, né? Todos os elementos que compõem essa modelagem do negócio vão ser avaliados e vão compor uma parte importante dessa avaliação, né? Então, todos os elementos foram contemplados, né? Eles estão bem descritos, eles estão claros, né? Eles apresentam consistência, eles foram validados, eles têm consistência na prática, né? As questões técnicas de data, Big Data, Data Science estão corretamente colocadas aqui, fazem sentido, resolvem ou endereçam o problema, tudo isso tem que ser bem colocado. Os resultados, né? Tá bem? Eu fiz toda uma proposta, fiz todo um projeto, usei um monte de técnicas bacanas, e aí, né? O que resultou disso, né? Não deu certo. Bom, não dar certo faz parte do processo, mas eu vou analisar por que não deu certo, eu vou apontar caminhos alternativos e isso pode ser um resultado interessante. Mas eu tenho que ter resultados desse trabalho. Eu fiz todas essas propostas, e agora? E agora nada, está proposto. Bom, aí a gente tem um problema, né? Não sei se é bom, não sei se é ruim, não sei qual foi o impacto, não sei nada disso. Então, a implantação daquilo que foi proposto é viável? Errei, não foi viável. Bom, faça análise de por que isso aconteceu e entregue esse resultado, né? A negativa é importante também, é um resultado importante. O próximo não fará as mesmas escolhas, né? O negócio tem um resultado econômico-social interessante, o negócio pode ser escalável, pode ser sustentável, tudo isso tem que ser colocado em análise, né? E alguns aspectos podem ser positivos, outros negativos. A qualidade da análise é o que a gente quer ver aqui, a qualidade de como se olha para esse resultado colocado aqui. Tem uma questão, né, que de vez em quando se ouve uma frase, um dito popular, talvez esse seja o nome, né, de que o papel aceita tudo. Bom, mas o orientador não aceita, né? E o avaliador menos ainda. E a vida, com certeza, menos ainda, né? Então, é importante, né, seguir todo esse processo das fontes, da busca de dados, né? Seja uma base de dados, seja entrevista, seja dados secundários, né? Então, é extremamente importante seguir este processo, né? Inclusive, pode parecer meio óbvio, mas é importante lembrar que quanto melhor chegar o documento para o orientador, melhor, mais aprofundado vai ser o retorno que ele der, né? Então, se a gente recebe um documento mal escrito, com problemas de redação, mas por vezes a gente nem entende direito a ideia de quem está escrevendo, né? Isso vai levar a próxima devolução vai ser, puxa, corrige esse texto para que eu possa entender o que tu está propondo, né? Então, esse cuidado com todas as dimensões do trabalho é muito importante para que a coisa vá com fluidez também, né? Por fim, né, claro, redação, layout, formatação, citações, tudo isso tem que estar adequado, tudo isso é avaliado também como parte das questões de forma. Forma também é importante, né, e a gente vai precisar olhar para essas coisas. E vai ser um aprendizado para muitos de vocês que talvez nunca tenham feito algo nesse sentido, vai ser um processo interessante de aprendizado e muda a vida de vocês daqui para frente. Começam a olhar com outros olhos para esse tipo de relatório, texto, monografia, tudo ganha outro contorno a partir disso. Então, ainda em relação à avaliação, né? A avaliação final, a versão final do trabalho é avaliada pelo orientador e por mais uma pessoa, e a nota final é a média entre eles, né? Então, vamos aqui trabalhar para médias elevadas. A gente mira no 10, né? A gente mira no 10, exatamente, essa é a nossa expectativa e, se for o caso, vai debitando a partir daí, né? Se a entrega final apresentar evidências de similaridade, né, essa questão que a gente já comentou,
de ter evidências de texto não autoral, tá? O aluno deverá retornar para a orientação para ajustar esses trechos identificados como similaridade, como de texto não autoral, citação não realizada, tá? Então, isso é extremamente importante até para não retardar o processo, tá? Para que tenha, né, entregou, receba a nota e não tenha que voltar e trabalhar nesses ajustes, tá? Em geral, se trabalha sem identificação da empresa, tá? Porque o nome não é relevante, os dados dessa organização são relevantes, tá? Mas procurem também não colocar dados que só tenha uma no Brasil ou 3 no Brasil, que a gente saiba rapidamente, né? Uma questão, né, um disclaimer em relação ao Comitê de Ética da PUC, não se recomenda como metodologia de pesquisa metodologias que demandem a análise do Comitê de Ética, tá? Porque não há tempo para isso, né? Então, aqui a recomendação é usar metodologias, e aí os orientadores estão bastante preparados para essa discussão, né? Usar metodologias que evitem a necessidade de submeter o trabalho para o Comitê de Ética, porque é uma tarefa extremamente importante, né? Mas isso acaba consumindo um certo tempo. Um aspecto extremamente importante para conferir rigor, relevância ao trabalho de conclusão de curso é a metodologia, especificamente as técnicas de coleta de dados que já foram discutidos em outro momento, mas que é importante a gente discutir aqui algumas especificidades do tipo de TCC que temos aqui. Tá? Então, nós listamos aqui algumas das técnicas de coleta de dados mais utilizadas para este tipo de TCC, seja naquilo que a gente entende que seja mais útil, também em trabalhos anteriores. Genericamente, a gente está falando de 2 formas de coleta de dados, os dados primários e os dados secundários. Nos dados primários, a gente tem uma coleta de dados específica para aquele trabalho que se está desenvolvendo. Isso pode ser feito de diversas formas, mas em geral, para este TCC, são interessantes as entrevistas, a pesquisa survey e os grupos focais. Então, as entrevistas podem ser utilizadas, por exemplo, em uma situação de identificação do problema, entrevistas com pessoas da organização, tentando identificar, na opinião delas, o que é o problema daquele produto ou serviço que vai ser remodelado, ou qual a necessidade de um novo produto ou serviço, mas também pode ser usada numa fase posterior. Por exemplo, a solução está pronta, ela foi aplicada e aí se quer ouvir das pessoas, né, que são impactadas por aquela solução, como aquela solução se saiu, se ela teve resultados interessantes, se ela resolveu o problema, se ela está endereçando, né, aqueles objetivos que se tinha inicialmente. Claro que o TCC ele é um tempo relativamente curto, né? Então, neste segundo exemplo, seria uma avaliação de um primeiro ciclo, né? Não há tempo no processo de TCC para esperar rodar meses ou um ano, embora do ponto de vista prático, depois é interessante que isso seja feito para identificar os resultados. Mas no TCC, as entrevistas vão ajudar nestes 2 momentos em especial. Pode ter alguma particularidade de alguma outra aplicação. A pesquisa survey, ela pode ser utilizada nas mesmas etapas. A diferença é que nas entrevistas a gente está conversando com um grupo pequeno de pessoas, em geral uma entrevista qualitativa, respostas abertas, né? Perguntas e respostas abertas, e aí aqui temos 2 tipos, né? Roteiro mais estruturado, onde vocês vão ter 8, ou 10 ou 12 perguntas, e as entrevistas mais abertas, né? Onde vocês vão ter uma pergunta geral, por exemplo, me conta
sobre o problema deste produto ou serviço. Me explica o que está acontecendo, onde é que está pegando, tá? Qual é o problema especificamente. Tá? Mas voltando para a pesquisa survey, a diferença aqui é que se trabalha com roteiros estruturados, então são aqueles instrumentos, né, conhecidos como resposta no xizinho, né? Então, em geral, ali vai ter 1, 2 páginas, não se recomenda mais do que isso, e também pode ser utilizada para as duas situações, para identificar detalhes do problema e para identificar uma avaliação preliminar da solução. Tá? Em geral, a compreensão dos detalhes do problema, ela funciona melhor de forma qualitativa, né? Então, como entrevistas. Os grupos focais, muito provavelmente que sejam menos usados, mas eles funcionam como uma espécie de entrevista em grupo. Então, por exemplo, quando se tem a possibilidade na organização de reunir várias pessoas no mesmo momento, no mesmo lugar, e questioná-las sobre o problema do produto ou do serviço, ou qual a ideia de novo produto ou serviço a ser desenvolvido, que tipo de análises, né, de camada analítica é importante para tomar de decisão. Tá? Então, o grupo focal ele funciona como uma espécie de entrevista em grupo, e aí isso ajuda o levantamento de dados sobre o que se quer pesquisar. E aqui é bom, talvez, traçar um paralelo com algumas coisas que nós vimos ao longo do curso, né? Nós falamos muito de análise estatística de dados ao longo do curso, né? E quando se faz esse tipo de abordagem, ou seja, uma entrevista estruturada ou estruturada, a gente vai estar não trabalhando com um volume de dados que permita esse tipo de, falar de médias, falar de desvio padrão, esse tipo de coisa. Mas é uma análise qualitativa, como a Yanara mencionou. Ou seja, nós vamos olhar para dimensões de que tipo de resposta, qual a similaridade das respostas dos intervenientes, nós vamos analisar o discurso, é um tipo de análise diverso daquele que a gente discutiu ao longo do curso, que agrega valor por estar nessas etapas de investigativas aqui, onde são momentos de descoberta e que a gente quer realizar. Né? Então é preciso sempre ter essa dimensão diferente. Quando se faz uma survey, por exemplo, talvez aí a gente busque um volume maior para poder tratar os dados mais de forma quantitativa, forma numérica, trabalhar com dados estatísticos, trabalhar com avaliações de volume. Né? Então é preciso escolher a abordagem adequada para a atividade adequada, muito adequada que a gente está trabalhando nesses métodos. Essa tua última frase é bem importante. Não existe nenhuma técnica melhor ou pior por si, mas aquela que é mais ou menos adequada para o contexto. Tá? Então, tem coisas que é importante consultar um grande número de pessoas da organização através de uma pesquisa survey. Mas tem outras que é melhor obter profundidade, menos pessoas e mais profundidade de resposta, no sentido de mais detalhes. Tá? Então é extremamente importante escolher a forma de coleta de dados, a técnica de coleta de dados mais adequada. Tá? Lembrando que existem muitas outras e aqui a gente está pontuando algumas que em geral têm mais aplicabilidade no TCC deste curso. Outra forma de coleta de dados, além dos dados primários, são os dados secundários, que são aqueles dados que já existem, né, seja na organização, seja fora dela, né, num site de base de dados, né, informações que já foram coletadas ou geradas para quaisquer outras finalidades, mas que podem ser interessantes aqui para o TCC que está sendo desenvolvido. Muitas das nossas disciplinas, né, têm um olhar de mercado, de marketing. Então, para isso é extremamente importante, por exemplo, utilizar dados secundários, ou pode ser importante, dependendo do TCC de cada um, pode ser importante utilizar dados secundários sobre o comportamento do consumidor em relação a um determinado produto ou serviço. Comportamento do consumidor é algo que se estuda no Brasil há 50 anos. Então, há muitos estudos, muita base bibliográfica, mas também dados disponíveis. Então, aqui se pode ter bases de dados da organização, né, dados da própria organização que possam ser usados, e isso é um valor bem interessante, usar os próprios dados da organização
para fazer as análises que se quer fazer, claro, desde que se tenha autorização para isso. Também a utilização de dados abertos governamentais, então cada governo, seja o governo federal, estadual, municipal, executivo, legislativo, judiciário, autarquias, tem uma grande quantidade de dados que estão ali abertos, tá? E que podem ser utilizados, né? Claro, eles vão ser mais úteis, mais interessantes se o objeto da pesquisa for mais organizacional e menos corporativo, menos business, tá? Mas é importante considerar também que há muitos dados abertos governamentais. E, por fim, relatórios de todo tipo, né? Pode ser relatórios do Banco Mundial, relatórios da própria empresa. Consultorias privadas que publicam relatórios, enfim. Exato. Então, ali se tem nos relatórios dados que já estão, inclusive, analisados e que podem ser analisados novamente dentro de uma determinada perspectiva para aquele trabalho. E aqui, de novo, né, paralelo com o que vocês estudaram ao longo do curso aqui, né? Vocês muitas vezes vão buscar dados organizacionais tentando responder uma pergunta e aquele dado não está organizado para isso, mas ele está lá. Ele tem que ser coletado, ele tem que ser reorganizado, ele tem que ser preparado, ele tem que ser limpo, né? Vocês viram essas frases muitas vezes ao longo do curso, né? Preparação de dados, né? E nesse momento da pesquisa de vocês certamente vão passar por isso, né? Vocês podem pensar, puxa, mas esse dado não está aqui, eu precisava dele com esse formato. Pois bem, ele está espalhado pela organização, eu vou ter que trazê-lo para aquele formato adequado. E isso é uma fonte de informação e de conhecimento a ser extraído muito valiosa e com frequência vai consumir mais da metade do tempo de vocês do TCC, que é de fato conseguir tornar aqueles dados que estão espalhados, desorganizados, com unidades diferentes ou não adequadas e torná-lo uma massa de dados adequada para ser trabalhada, né? Então essas duas dimensões, né, diferentes de coleta de dados, né, uma muito mais de profundidade e de descoberta, né, de investigação, e a outra muito mais aí sim de exploração daqueles dados para obter resultados na solução dos problemas que vocês estiverem trazendo aqui. E novamente esse é um conhecimento, um conjunto de conhecimentos que transcende o TCC, transcende o curso, né? A gente está vivendo ou tentando. Viver na era da tomada de decisão baseada em dados. Logo, essa capacidade de busca de dados, ela é extremamente importante, né? Porque há muito dado disponível que pode auxiliar dados no Brasil, dados no exterior, tá? E que podem auxiliar outras aplicações das tecnologias discutidas no curso, né? Então, de novo, são skills já trabalhados no curso, que vão ser reforçados no TCC e que são extremamente importantes para o dia a dia da organização, né? Se a gente fala de tomada de decisão baseada em dados, de cultura orientada a dados, de organizações baseadas em dados, o que tem em comum são os dados e desenvolver competências para a busca, consolidação desses dados, né? União desses dados sem cometer nenhum equívoco, né? Então, o TCC ele também se propõe a consolidar, reforçar essas capacidades já trabalhadas ao longo do curso e que são hoje fundamentais para qualquer gestor, né? E inúmeras posições em uma organização. E sempre lembrando que essa manipulação dos dados ela acontece em vários níveis, né? Naturalmente não se espera de vocês, com o perfil de vocês, ou de todos vocês, que consigam abrir um banco de dados e extrair uma informação de lá, mas vocês são capazes de olhar aqueles dados, reconhecer o seu valor, dizer quem vai para onde, o que tem que ser feito, qual a análise que eu preciso, qual a transformação que tem que acontecer. Sempre lembrando, o nosso objetivo aqui não é trabalhar as ferramentas, mas trabalhar o entendimento e o que eu preciso que seja feito para que as coisas de fato aconteçam. E aqui no TCC vai ser uma oportunidade de fazer isso acontecer. De novo, uma oportunidade de usar o TCC para aprender mais um pouco em um conhecimento fundamental nas empresas hoje em dia. Muito provavelmente, quando você terminar de assistir esse vídeo, você vai estar pensativo sobre o tema a definir, qual tema vai ser o TCC. Isso até de vez em quando as pessoas ficam com algumas noites mal dormidas pensando, tá? Porque é natural num curso como esse que se tenha uma gama
de temas potenciais muito grande, muito distinta. Então, a gente vai retomar aqui algumas questões de como vocês podem começar. Neste tipo de curso, em geral, as análises feitas, o tema é muito particular de cada organização. Tá? Aí nós podemos ter uma gama muito significativa, tá? Mesmo, por exemplo, se a gente considerar o segmento de bancos, para alguns pode ser interessante utilizar inteligência artificial para análise de créditos, mas para outros que atuam com outro segmento de clientes, isso não é um problema. Então, o primeiro item é extremamente importante, sempre embasar, dentro do possível, no contexto da organização onde vocês atuam. E vocês ouviram isso muito ao longo do curso, né? Em todas as disciplinas, a questão do contexto, né? A análise do negócio, né? Se a gente for falar do modelo CRISP lá, que nós discutimos em várias instâncias do curso, né? Aquela primeira caixinha lá dizia assim, eu preciso entender o negócio. Isso é o teu contexto. Se eu trabalho numa metalúrgica, se eu trabalho numa universidade, se eu trabalho num banco, eu tenho um contexto completamente diferente e as oportunidades vão surgir daí. Qual é o problema que eu quero resolver? O que o meu negócio está sofrendo? Qual é o ganho que eu preciso ter? Esse contexto vai ser importante. Né? Então, as coisas evidentes, vocês trabalharem em alguma disciplina, né? Por exemplo, em finanças eu posso falar em predição de crédito, eu posso falar em detecção de fraudes, eu posso falar em predição de inadimplência, que são os problemas clássicos, né? Mas no seu contexto de finanças e bancário, o que faz sentido? O que eu posso aplicar? E esse vai ser o grande barato do TCC, né? Fazer essa coisa que traga valor para mim e para a minha organização. Perfeito. Outro exemplo, governança de dados. Trabalhar com ética no uso de dados. Isso é, em geral, mais aplicável a organizações que têm um grande volume de dados. Tá? Então, a importância do contexto. E aí, como é que a gente chega nesse tema, né? Identificar problemas práticos da organização, sejam aqueles problemas, né, que já são de conhecimento de todo mundo, ou que numa conversa, numa entrevista, como já discutimos, vão surgir, como este é um problema que se mantém e não conseguimos resolver, etc. Outra forma de olhar isso é novos mercados que a organização, a empresa possa aproveitar. Por exemplo, se é uma empresa prestadora de serviços, se é uma consultoria, que tipo de novos produtos, quais novos produtos essa consultoria pode gerar aos seus clientes? Tá? Formas de análise preditiva que ajudem um grande número de clientes ou que sejam mais específicas. Uma outra forma é identificar problemas recorrentes agora de um segmento, não mais de uma organização, e talvez aqui se encaixe o problema de inadimplência, que atinge todo o setor financeiro e não uma organização em particular. E aí aqui até eventualmente a coleta de dados pode ser feita fora da organização, pode ser feita com outras pessoas, com parceiros, com organizações parceiras, com a FEBRABAN, já que estamos falando de bancos, né, nesse exemplo. Então, em quem regula, em quem ajuda a governança daquele determinado conjunto de negócios, né, daquele determinado business. Então, isso também é uma forma de identificar um problema que não é de uma organização, mas que é de um setor inteiro. E aí vamos lembrar de novo no TCC, né? Ou seja, se eu tenho um problema de um segmento que ocorre em vários ambientes, em várias empresas, é provável que existam vários trabalhos endereçando isso. O trabalho de pesquisa bibliográfica aqui vai ganhar um contorno diferente, vai ganhar uma dimensão especial. Então junta de novo aquela importância de novo, né, escrever um TCC não é escrever um romance, é fazer um trabalho científico que envolve fazer levantamento de dados, pesquisa de trabalhos anteriores, e nesse tipo de trabalho, que trata de um segmento inteiro, vai certamente haver muito trabalho que vai subsidiar. Ou eu vou replicar trabalhos existentes, ou eu vou pegar pedaços de abordagens e combinar e fazer uma coisa melhor, mais eficiente, e aí vai, né, da exploração do tema pelo estudante que está fazendo aquele TCC. E aí, neste último ponto em específico, pode ser muito esclarecedor, útil, inspirador, passar pela sessão de sugestões de pesquisas futuras de artigos científicos, que é o item a seguir,
E mesmo de relatórios, se forem relatórios de consultorias, relatórios de um segmento, eles em geral nas sessões finais eles vão dizer quais problemas ainda permanecem, quais problemas ainda existem. Ou seja, o TCC ele não precisa identificar o problema, ele pode usar um problema identificado anteriormente e aí, no trabalho, buscar uma forma de resolver, de endereçar esse problema. Um bom TCC, uma boa pesquisa, não é aquela que resolve todos os problemas do mundo, até porque nenhuma consegue fazer isso. Mas sim aquela que escolhe um objeto pontual, específico e se debruça naquele tipo de problema, né? Pesquisas, em geral, são verticalizadas. Um tema um pouquinho mais restrito, pontual, específico, e aí bastante exploração para identificar, por exemplo, todas as nuances daquele problema, quais são as limitações de exploração daquele mercado, o que os dados estão dizendo sobre novos mercados no Brasil e no exterior, tá? Ou seja, usando os dados para gerar inteligência de negócio que vai ajudar a organização a se posicionar melhor. Então lembre-se de usar essas informações como inspiração para identificar nos contextos de vocês, de novo, né, aquilo que pode ser desenvolvido e que seja interessante para vocês e para a organização onde vocês estão colocados. E por falar em inspiração, nós vamos deixar como material complementar uma lista de potenciais temas. E essa lista ela não é exaustiva, de maneira nenhuma o TCC precisa ser naqueles temas, mas é o fio da meada, né? São exemplos, né? São instâncias, né? Exemplos. Olhando esses exemplos, né, vocês vão conseguir entender, bom, então isso eu posso usar, mas aí eu vou aplicar melhor ao meu caso, tá? Essa lista de temas, ela tem o objetivo de ser uma trilha, não um trilho, né? Então, para inspirá-los a definir o tema específico, pontual do seu TCC. E está longe de ser exaustivo, né? Não se atenham a ela, usem como inspiração, como guia para escolher os temas de vocês, né? O TCC ganha valor quando eu trago ele para o meu contexto, trago ele para o meu interesse. E esse valor é para a organização onde vocês trabalham e para a carteira de vocês, né? Para o que vocês têm a oferecer em termos de ferramental para análise de mercado, para análise de problemas, de oportunidades, né? Isso faz parte do background de vocês e faz parte da caixinha de ferramentas, é um item extremamente importante. Bom, a gente deseja que vocês tenham um excelente processo de TCC, que seja muito profícuo, que vocês se divirtam, que consigam se organizar com as questões que a gente passou, né, com as dicas, com os pontos, para fazer isso sem estresse, para fazer isso no prazo regular e que seja um período de muito crescimento para vocês. Olhando assim esse monte de informações, esse monte de recomendações e de alertas, né, pode ser algo muito opressor ou muito tenebroso, mas de fato, e eu volto a repetir, isso é um processo que pode ser muito prazeroso como um processo de aprendizagem, de aprofundamento que se tem. Se feito com tempo, se feito com serenidade, usando o apoio do orientador em interações múltiplas, sem pressa, sem deixar para a última hora, com uma dimensão razoável que vocês vão discutir com o orientador de vocês, esse é um processo extremamente prazeroso. Vocês vão errar as referências, sem querer vai colocar um texto e não vai citar, isso faz parte do processo que se corrige, né, a tempo e se vai resolvendo. Façam com dedicação, façam com prazer, façam com seriedade e eu tenho certeza que esse é um trabalho que vai resultar bastante interessante para vocês e para nós. A gente tem de fato uma grande expectativa para cada ciclo TCC que começa, né? E aqui não vai ser diferente. O trabalho de pesquisa ele é um trabalho mais solo, né? Claro que orientado por um orientador, mas é aquele momento que a gente se encontra com o nosso conhecimento, com os nossos pensamentos, com as nossas limitações também, né? Então, ele é uma etapa do curso extremamente importante, né? Na formação, no desenvolvimento e consolidação de novas competências, novas skills, né? E a gente sabe que dá um trabalhinho, né? Mas a gente
deseja, espera que, sendo feito, né, seguindo as recomendações e no prazo correto, que não dê atropelos, que não dê estresse e que seja algo que realmente possa ser aplicado nas organizações onde vocês trabalham, que possa ser o teste de uma nova estratégia, um novo produto, serviço, tá? Então, a etapa bastante aplicada do curso e, claro, existe toda uma estrutura, né, que pode apoiá-los naquelas dúvidas, seja orientador, seja outros aspectos, né? Então, a gente está à disposição para toda essa interação. E o TCC é uma grande oportunidade, então aproveitem essa oportunidade. Acho que é isso. Obrigado a todos. Obrigada.